O que são dados anonimizados e pseudonimizados? Dados anonimizados. O que são dados anonimizados? É um dado relativo a um titular que não possa ser identificado. Então, por exemplo, eu coletei lá diversos dados pessoais para fazer uma política pública em uma prefeitura. Esses dados pessoais que eu coletei lá nome, CPF, identidade, etc. E aí, como eu estava fazendo uma política pública, por exemplo, da área de educação, coletei lá dados sobre alfabetização, qual o grau de instrução das pessoas, em que elas trabalhavam, quanto que ela ganhava em função desse grau de formação, por exemplo. E aí fiz lá a minha política pública, só que eu, ao finalizar essa elaboração dessa política pública, a finalidade para qual aquele dado foi coletado se esgotou. Que aí a LGPD prevê que ao fim do ciclo, ao se atingir a finalidade, esses dados devem ser excluídos, eliminados ou anonimizados, ou mantidos somente se for uma determinação legal ou regulatória, por exemplo. Não era o caso, mas a instituição queria manter os dados referentes à alfabetização, grau de instrução, salário, para posteriormente fazer uma nova pesquisa, por exemplo, e comparar, suponha. Como que a instituição pode manter esses dados sem ferir a LGPD? Ela pode pegar, eliminar os dados pessoais que permitem a identificação da pessoa e manter os dados que não têm essa identificação. Por exemplo, vou apagar nome, CPF, etc., e vou manter somente o grau de instrução, a pessoa que tem fundamental, essa pessoa que tem ensino médio, e aí você vai, quando elimina o nome da pessoa, só vai ficar ensino fundamental, ensino médio, ensino médio, ensino médio, ensino fundamental, e aí você não consegue identificar quem é quem. Mas você tem aquela informação ali, estatística, que pode te ajudar posteriormente para uma comparação se a sua política foi efetiva ou não. Então esses dados estão anonimizados. Eu não consigo, de nenhuma forma, identificar a quem se referem àqueles dados pessoais que ficaram ali na minha base. Então, exatamente o que eu tenho nesse slide aqui. Então, eu tenho aqui o titular dos dados. Esse titular, ele vai ter os seus dados pessoais que passam por meios e técnicas disponíveis e irreversíveis, ou seja, e aí essas meios e técnicas irreversíveis me geram dados anonimizados. E aí, por meio desses dados anonimizados, eu não consigo chegar novamente ao titular, porque não tem como reverter essa anonimização que foi feita. Se tiver como reverter a anonimização, então esses dados não são dados anonimizados. Eles são dados pseudonimizados, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tudo bem? Tá claro? Por que é importante essa definição? Porque dados anonimizados não são considerados dados pessoais. Então, se eu anonimizei essas informações, eu não consigo chegar novamente ao titular do dado. Esses dados estão anonimizados e eles não são mais dados pessoais, portanto, não são mais protegidos pela LGPD. E aí tem os dados pseudonimizados. Pseudonimizados vem de pseudônimo. O que é um pseudônimo? Um apelido, uma outra forma de conhecer aquela pessoa, né? Uma outra forma pela qual você chama alguém, por exemplo, é um pseudônimo. Por que isso se chama dados pseudonimizados? É uma outra forma de mascaramento dos dados pessoais, de forma que eu acho que é até uma boa prática para a proteção dos dados pessoais. O que você faz? Vamos pegar esse exemplo aqui, esse esquema que eu desenhei aqui. Então, a gente tem o titular dos dados pessoais aqui embaixo, ele tem os seus dados pessoais, e aí ele passa por alguma técnica, algum aplicativo, algum algoritmo, que geram duas informações. Uma, dados pseudonimizados. Só com esses dados pseudonimizados, eu não consigo chegar novamente ao titular. Porém, se eu utilizar esses dados pseudonimizados com essa base de informações adicionais que eu criei, aí sim, somando esses dois, eu consigo chegar novamente ao titular dos dados. Então, esses são dados pseudonimizados. O controlador, o agente de tratamento, ele mantém a informação separada, pedaços separados, que se ele juntar esses pedaços, ele consegue chegar ao titular do dado pessoal. Porém, se vazarem somente as informações adicionais ou somente os dados pseudonimizados, se houver um incidente de segurança, a pessoa, ou o hacker, ou quem vazou esses dados, a comunidade em geral, a sociedade em geral, ela não vai conseguir identificar o dado pessoal, o titular daquele dado. Por que essa definição também é importante? Porque pela LGPD, dados pseudonimizados ainda são dados pessoais. Por quê? Porque o controlador, com essa informação adicional, ele consegue chegar ao titular do dado.
Então, dados pseudonimizados continuam sob proteção da LGPD. Tem uma pergunta aqui do Ednilson Almeida: como fiscaliza o sistema dessas técnicas irreversíveis que anonimizam os dados pessoais? Então, por exemplo, se eu faço o exemplo que eu dei anteriormente, daqueles dados que eu coletei, tinha nome, tinha CPF, tinha grau de instrução e salário. Se eu tirar o nome e o CPF e deixar só grau de instrução e salário, vai ficar um punhado de grau de instrução, um punhado de salário, mas eu não consigo saber de quem é quem. Então, esses dados estão anonimizados. Note que não usei nenhuma técnica avançada. Uma outra técnica que pode ser utilizada é uma criptografia, por exemplo, de um dado que eu não consiga fazer a decriptação novamente. Né? Só que aí os dados vão ficar muitas vezes criptografados, eles ficam muitas vezes inservíveis. Né? A criptografia, muitas vezes, as pessoas acham que a criptografia é uma forma de anonimização. Do ponto de vista da LGPD, se eu aplico, por exemplo, tem um exemplo de uma chave, né? Se eu faço uma criptografia usando chave pública e chave privada, eu consigo recuperar a informação original. Eu consigo fazer a desencriptação dessa informação. Eu, controlador, eu que tenho a chave de criptografia. Então, do ponto de vista da LGPD, se eu fiz a criptografia de uma informação, eu, controlador, consigo fazer a reversão desse processo. Consequentemente, esses dados, do ponto de vista da LGPD, não são dados anonimizados, são dados pseudonimizados. Então, aqui seria, por exemplo, esses dados pseudonimizados são a informação criptografada. Lá, caracteres loucos, caracteres especiais. E a informação adicional qual seria? O algoritmo que eu usei para fazer a criptografia e a chave utilizada para fazer a criptografia e, consequentemente, a desencriptação dessa informação. Então, essas são as informações pessoais informações adicionais que estão à disposição do controlador. Então, ele consegue, com essa informação adicional, retornar os dados pessoais e, consequentemente, identificar o titular. Como saberei que, após a anonimização dos dados, os dados originais foram descartados? Então, aí nós vamos ver daqui a pouquinho os princípios da LGPD. Um dos princípios da LGPD é a transparência, é estabelecer uma relação de confiança entre o agente de tratamento e o titular. Se ele falou que descartou, ele tem que descartar. É o princípio da transparência. Ah, mas se ele não cumpriu, tem um outro princípio, da responsabilização. Então ele tem que demonstrar. E se você desconfiar que algum controlador não fez essa eliminação, você, titular do dado, pode abrir uma reclamação na ANPD. E aí a ANPD pode lá solicitar do encarregado a demonstração de que os dados foram realmente eliminados. Ok? Bem, até respondendo um pouco mais aí em relação à anonimização, para que o dado seja realmente anonimizado, foi feito muito trabalho na Europa que definiu lá 3 requisitos que um dado ou que a técnica deve ter para garantir que esses dados realmente estão anonimizados. Primeiro, o dado anonimizado não pode permitir a identificação de uma pessoa natural. Então tem que perguntar, com esse dado, eu consigo identificar o titular? Se a resposta for não, beleza, passou no passo 1. Segundo passo, não ser possível estabelecer ligação entre registros relativos a uma pessoa natural. Então eu não tenho nenhuma outra informação ou relacionamento que eu consiga obter de alguma outra base de dados para juntar com esse dado que eu tenho e chegar ao titular? Se a resposta for não, beleza, passou pelo segundo passo. E o terceiro passo, não ser possível inferir informações relativas ao indivíduo. Se aquele dado, se eu passei pelos 2 primeiros passos, mesmo assim eu consigo de alguma forma inferir alguma informação, imaginar alguma informação que juntando com esse dado que está supostamente anonimizado, se eu conseguir chegar ao titular, então esse dado também não está anonimizado. Então ele tem que passar um dado para ser considerado anonimizado, tem que atender a esses 3 requisitos. Ou seja, a anonimização deve ser irreversível e ser um procedimento que torne impossível ou extremamente impraticável a identificação do titular. Isso é um dado anonimizado.